Portanto, gente, sejam todos bem-vindos, como eu disse, a nossa quarta webinar, né? Nossa quarta reunião. Hoje, em apoio com a Botica, e a Alana está presente aqui conosco, ela é representante da Botica. Meus amigos, hoje o nosso objetivo é falar sobre a nova diretriz de fibrilação atrial, lançada há cerca de 8 dias no Congresso Europeu de Cardiologia, que aconteceu de forma virtual pela primeira vez na história, e mais um congresso que não faltou importância. Foram lançadas 4 diretrizes, inclusive a de síndrome coronariana aguda sem supra de ST, adultos com cardiopatias congênitas e também cardiopatia do exercício. Foram 4 diretrizes importantes lançadas no mesmo congresso. Então, um congresso com muito impacto, grandes estudos, como estudos com epaglifosina, subanálises do DAPA-RADF, tivemos temas importantes em insuficiência cardíaca, antidiabéticos, temas importantes envolvendo também a parte de doença coronária. Então, eu acho que foi um congresso bem rico, apesar de ser todo virtual, sem a presença física de todos lá na Europa. E até o Brasil foi um dos países com o maior número de inscrições de estrangeiros fora do continente europeu. Isso foi realmente um impacto muito positivo da nossa Sociedade de Cardiologia aqui do Brasil, né? Hoje, a gente vai falar sobre essa nova diretriz. Para contextualizar essa diretriz, ela é uma diretriz de 125 páginas, é uma diretriz extensa, é uma diretriz que é dividida em 23 capítulos, 23 partes, que trouxe algumas novidades, algoritmos novos, alguns mnemônicos interessantes, e ela é uma atualização da diretriz de 2016. Nós também temos uma diretriz americana de 2018, e a nossa brasileira também, que está de alguns anos atrás. Portanto, é uma diretriz nova, com algumas coisas interessantes, e eu convidei 2 pesos pesados para fazerem parte, para a gente conversar e discutir sobre isso. A qualquer momento, vocês podem ligar o microfone. Eu fiz no esquema de reunião e não de webinar, propriamente dito, porque o webinar fica restrito inicialmente a voz ao palestrante, aqui não, eu deixei todos com o microfone ativado, podem interferir a qualquer momento, fazer suas perguntas, suas colocações, por favor, sintam-se à vontade, tá? E hoje eu convidei, como eu disse, 2 pesos pesados, nosso amigo Marcos França, que é meu amigo, meu colega de turma, de longa data, especialista em cardiologia, especialista em arritmia, membro da SOBRAC, hoje ele está em Minas Gerais, mas não deixou de ser o nosso colega aqui do Piauí, no meio de uma quinta-feira complicada lá, também está prestando serviço lá no HU da UFMG, e ele topou de cara, desde domingo, ele pegou de domingo para cá, topou fazer uma aula aí de uma diretriz de 125 páginas. É para quem sabe mesmo, cara. Então, obrigado, Marquinho, seja bem-vindo, muito boa noite a você. Obrigado, Luiz. Realmente, quando eu nem acreditei pelo convite, né? E na hora que você falou, a gente tem amizade e tudo, e também saudade da SBC, fazer parte de um evento determinado da gestão do ano passado, realmente eu fiquei bastante lisonjeado, agradecido. Acho que a doutora Luísa Magna também sente falta, e toda a equipe da diretoria da gestão anterior. Vocês estão assim, se reinventando, né, no meio dessa pandemia. Realmente eu consigo acompanhar à distância. Quando posso, eu participo, e realmente nesse novo normal aí, acho que você, o Jonas e o Nilo, o resto da diretoria, todos estão saindo excelentes, estão surpreendendo. Obrigado, cara. E em breve a gente já vai lançar a data do congresso, que sai em maio do ano que vem, do nosso congresso. Estamos trabalhando para isso. E estamos tentando aí trazer algumas novidades. Aí o pessoal de fora, para fazer algumas videoconferências conosco aqui. Vamos aguardar aí os resultados, se Deus quiser. Interessante. Outro convidado é meu amigo Jonatas Melo Neto, que também é meu amigo de longa data, formado na UFP, hoje é um dos diretores, está na diretoria do Hospital Universitário aqui em Teresina, um cara que tem prestado muito serviço à comunidade, à sociedade, nessa época da pandemia, então deve ter se desdobrado em muitos, e é o meu diretor científico, hoje é o diretor científico da SBC Piauí, que vai participar conosco também na discussão. Jonatas, seja bem-vindo. Por favor, suas palavras iniciais. Boa noite a todos. Para mim é um prazer participar
prazer muito grande. A gente está nessa correria mesmo, mas a gente tem que achar um tempo para as coisas que são mais importantes, né? Que é Perfeito. o fortalecimento da SBC, o encontro com os amigos, a discussão. Bom tá com o Marcos aqui presente, deixou saudade para todo mundo, a gente trabalhava diariamente praticamente, né? E eu estou à disposição para contribuir e agradeço muito o convite. Maravilha. Então vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer é pai bola. Todo mundo, a doutora Luísa está mandando saudações aqui, que é bom rever você, Marquinhos. Muito bem. Então agora a coisa que a gente vai fazer é, como falei, é bola na rede. É aquilo que é importante, o que muda na prática clínica, o que é que vocês viram novo nessa diretriz. Marcos, você quer projetar alguma coisa? Fica à vontade. Pois é, Jonathan, você tem alguma coisa para projetar? Como é que você... Se não, pode ficar à vontade. Eu tenho, assim, existem alguns algoritmos e figuras da diretriz que a gente pode projetar no momento que for falando alguma coisa, né? Perfeito. Foi o que eu fiz também, sabe? Bom, fique à vontade, pode projetar qualquer um dos dois. Mas eu não sei se eu comecei, eu acho que pode projetar aqui, aí acho que... Pode projetar, sai para todo mundo aqui. Comentando junto, né? Eu acho, eu botei... Vamos lá, então. Então vamos lá, projeta aí, compartilha a tela. Eu boto como... Share screen. Peraí. Share screen. Você compartilha. Então vamos lá, Marquinhos, fica à vontade. Certo. Então, realmente, foi publicada no Congresso Europeu a atualização da diretriz desse ano de fibrilação atrial. Realmente foi legal, deu para acompanhar a discussão de basicamente 5 palestrantes, certo? E acho que realmente a gente pode dar uma pincelada, o tempo vai ser realmente, acho que curto para tanta discussão, mas trouxe alguns tópicos, assim, acho que vai faltar alguma coisa também, tá certo? Então, acho que a gente podia começar falando, acho que a gente sabe realmente a arritmia mais frequente do mundo, tem impacto de mortalidade, né? No caso, 30% dos AVCs isquêmicos, né, aumenta insuficiência cardíaca, impacto financeiro, então realmente por isso o tema, né, a importância do tema, tá certo? Então, assim, eu achei, uma das mudanças, acho que foi essa, acho que a gente podia começar, acho que eles dividem basicamente em 2 partes, acho que o manejo do paciente com fibrilação atrial. Primeiro, o diagnóstico, né, realmente, qual de FA clínica, e como caracterizar esse tipo, para depois a gente começar a tratar. Se o João quiser começar falando sobre essa... Ou se tem alguma coisa antes para inserir? Não, acho que o tópico inicial é esse mesmo. Ficou muito claro a necessidade do registro eletrocardiográfico, com eletro de 12 derivações, ou até uma tira, né, um traçado de registro, pode ser com uma derivação, mas que tem um tempo mínimo de 30 segundos, para que a gente consiga caracterizar a tríade da fibrilação atrial, que é a ausência de onda P, ou seja, não pode ter onda P nesse traçado de 30 segundos, a irregularidade RR e as alterações de linha de base, né, que a gente chama de ondas F. Então, essas características, elas confirmam a presença da fibrilação atrial e trazem o diagnóstico de fibrilação atrial clínica. Por quê? Porque existem outras formas, com a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, e aqui eu faço referência ao nosso colega, o professor Carlos Eduardo, que fez, né, parte da tese de doutorado dele em cima da tentativa de identificação precoce dos dispositivos eletrônicos, o CDI, no caso, como um deles, porque às vezes a gente observa no traçado uma monitorização do dispositivo eletrônico, uns ruídos, né, que a gente chama de atividade atrial de alta frequência. Aí vem a pergunta, isso realmente é fibrilação atrial? Isso é um artefato? O artefato, às vezes, a gente consegue identificar, mas é um artefato? É fibrilação atrial? É um flutter? É um ataque cardíaco? Por vezes, a conduta ela é diferente. E por isso que nesse algoritmo ele colocou como essa divisão entre FA clínica e subclínica. Ou seja, precisamos confirmar a presença no traçado de eletrocardiograma de 2 derivações ou numa monitorização, por exemplo, como Holter ou uma única derivação, mas que com essas características, pelo menos 30%, 30 segundos, e as características típicas de fibrilação atrial,
para que a gente consiga caracterizar, sim, a fibrilação atrial clínica. Porque é da fibrilação atrial clínica que a gente tem evidência em relação à anticoagulação, tratamento antiarrítmico, eventual ablação. Esses ritmos acelerados do átrio, com duração mais curta, a gente não tem muita evidência de que isso possa ser, tenha benefício do tratamento. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Né? Então quer dizer, meus amigos, o primeiro ponto, esse mnemônico é CCIT ABC, não é isso? Eu preciso primeiro confirmar. Um eletrocardiograma ou alguma derivação por mais de 30 segundos com FA. Primeiro ponto, ok? Exato. Então, quer dizer, os novos watts aí da vida vão funcionar, vão servir para isso, provavelmente, né? Bom, Luiz, tem até essa, ele dá diretriz, ele dá essa sensibilidade, especificidade aí desses novos equipamentos, os smartphones e o Apple Watch. Realmente você vê que é bem elevado, né? Tá certo? Então, realmente, acho que vai ajudar mesmo. A Live Call, loop implantável, loop externo. Realmente, a gente tem uma gama aí para a gente dar diagnósticos. Os pacientes mandam traçados para nós, né? Do Apple Watch. Então, realmente, a gente está conseguindo ver recorrência e dando diagnóstico realmente excelente. Perfeito. Então, o primeiro ponto era esse. C. E esse outro? Characterize. O que é isso? O que é que eles fizeram nessa diretriz em relação a esse ponto aí? Então, vou falar rapidamente aqui, dividir em 4, você tem que, vamos dizer assim, vamos dizer que a gente vai caracterizar. Tá vendo algum traço aí, Luiz? Não sei o que é isso, não. Apareceu um traço. Você provavelmente clicou na caneta. Mas não tem problema, tem um lugarzinho para voltar aí, se você quiser para apagar. Mas dá para ver, pode continuar. Fique tranquilo. Tá, deixa eu ver aqui. Mas pode explicar os 4 S's aí. Ele vai ficar. Então, assim, a gente vai ver o risco da fibrilação atrial, tá certo? Já na outra diretriz, já tinha sido escolhido o Chades-Vasque, né? Então, Chades-Vasque, continua Chades-Vasque, né? Peraí, gente. Meio lento aqui. Pronto, se preocupa. Exatamente. Então, assim, realmente, o Chades-Vasque continua para a gente estratificar o risco dos pacientes de ter algum evento tromboembólico, tá certo? Perfeito, então não mudou. E basicamente, esses algoritmos, inclusive o Chades-Vasque, são melhores para definir os pacientes que são de baixo risco, né? Então, eles estão pensando assim, o que não for de baixo risco, a gente trata, né? Perfeito. Tá certo? Caracterização dos sintomas, dos pacientes, tem uma classificação da própria Sociedade Europeia. Deixa eu ver aqui mais pra frente. Então, Chades-Vasque, só relembrando aqui a pontuação de cada um, sendo que vai ser 2 pontos acima de 75 anos, né? Ou quem teve evento embólico AVC prévio, pode ir até 9. Tá certo? Certo. A pergunta, Marquinho, é se você considera sexo feminino como ponto. Dos sintomas. Pois ele de alto risco, no caso, sexo feminino vai ser acima de 3, né? E masculino acima de 2, né? Para evento cardioembólico, considerar os pacientes de mais alto risco. Né? Pois é, só sexo feminino, Jonas? Mulher abaixo de 65 anos a gente consideraria como baixo risco. E Luiz, uma coisa que eu comento muito com os meninos da residência, na publicação do Chades-Vasque, quando você faz a regressão logística, você vê o odds rate. Né? Sim. Então, quando foi feita essa análise, o sexo feminino ele só foi fator de risco quando tinha idade acima de 65 anos. Perfeito. Então, o fato de ser sexo feminino jovem, a gente não pontua. O correto seria isso. O que as diretrizes fazem? Não, eles aumentam pontos se o sexo feminino, põe como ao invés de 2, 3, que é para poder facilitar, entendeu? Mas é basicamente isso. Para pontuar a mulher, tem que ser acima de 65 anos. O fato isolado de ser mulher não aumenta tanto o risco como quando ela tem acima de 65 anos.
Maravilha, perfeito. Então, Marquinhos, você já falou então aí da classificação Olha, de sintoma, né? esse negócio tá chato, esse risco aqui, velho. Tá Não, querendo não te tirar. incomoda com isso, fique Não, tranquilo, porque senão cara. tem que sair de novo, né? Tá. Né? Você vai ter que clicar do lado esquerdo do botão e aparecer uma borrachinha. Tem que apagar risco por risco, entendeu? Então vai dar mais trabalho pra Ah, você. entendi. Fica tranquilo. Agora Entendi. vamos lá. Tá. Então, isso. Então, assim, Aquela a caracterização classificação. Uhum. dos sintomas, no caso aqui, né? Então, aqui. Pronto, melhorou. Pronto, então assim, ele divide, né, em classes, né, de 1 a 4, sendo de maior severidade 3 e 4, que geralmente são pacientes parecidos até com a classe de insuficiência cardíaca, no caso, né? Então, se os Uhum. sintomas são moderados, severos, né, relacionados se tem comprometimento das suas atividades diárias, tá certo? Se impacta, isso daí, a intolerância ao esforço, a palpitação, te impacta fazer todas as atividades do dia a dia, tá certo? Então, os Uhum. piores scores são 3 e 4, geralmente são os pacientes que têm mais impacto clínico também, de desfecho também, tá certo? Então, a Perfeito, maravilha. caracterização disso é importante. O terceiro passo é a severidade da densidade da fibrilação atrial, tá? Então, aí você vai classificar, basicamente, o paciente foi um primeiro episódio de fibrilação atrial, não, ela já teve mais de um episódio que durou menos de 7 dias, seria uma FA paroxística, né? O persistente teve uma duração acima de 7 dias, mesmo tendo feito alguma terapia para reversão ou não, tá certo? Fibrilação atrial persistente tardia, acima de 1 ano, né? Ou então aquele paciente que você combinou que vai realmente manter só o controle de frequência e não vai tentar nenhuma reversão, né? Então, essa caracterização é importante até para você decidir, você saber explicar para o seu paciente quais taxas de sucesso de manutenção de ritmo, se a tua estratégia for essa, tá certo? Então, realmente é importante. Questão de evento tromboembólico também e tudo mais. Tem umas terminologias que a gente usava mais, que eles pediram para usar menos, tipo fibrilação atrial isolada, né? Geralmente tem alguma comorbidade associada, tudo mais, é difícil, só se for aquele paciente super jovem que não tem nada assim de hipertensão, diabetes, apneia do sono, enfim, obesidade, certo? E basicamente para classificar nisso aí, tá? Maravilha, maravilha. Por fim, a severidade do substrato, no caso, ou pacientes que têm uma cardiopatia atrial fibrótica, tá certo? Comorbidades associadas, principalmente a obesidade é bem importante, consumo excessivo de álcool, exercício de endurance com grande Impacto, grande quantidade, né, por grande exemplo. impacto, hipertensão não controlada, diabetes, enfim. Então, realmente, exames de imagens vão agregar nisso daí. Por exemplo, você faz um eco, o paciente tem um contraste espontâneo, não tem troma, mas tem um contraste espontâneo grau 4, tá? Paciente que pode fazer a ressonância magnética do coração e ver a quantidade de fibrose que tem nesse átrio, né? Com a valvopatia, né? Tá certo? Olhar um então, substrato. A gente dá um substrato para então essa classificação acho que é importante para a gente começar o tratamento, né? Beleza. Então, resumo da ópera: primeiro, confirma. Segundo, é o segundo C, que é a caracterização. Caracterização, exatamente. Risco de AVC pelo Chades-Vasque, a severidade dos sintomas por essa nova classificação, que vai virar no Brasil ERA mesmo, não tem jeito, a gente vai chamar de ERA, acredito eu, ERA 1, ERA 2, ERA 2A, 2B, né? Quanto mais grave, mais intenso. Depois, severidade do impacto da frequência de FA, não é isso? E o último substrato da doença. É isso, Jonatas? É basicamente isso? Alguma novidade? Exatamente. O raciocínio, em geral, é que isso é progressivo, né? Como é uma doença multissistêmica, multifatorial, se a gente não interromper os fatores de risco que estão levando ao aumento da fibrilação atrial, da doença atrial, isso tende a ser uma progressão. Entendi. Então, é muito legal, muito bom quando a gente pega o paciente com a densidade de fibrilação atrial baixa, né? Maravilha. O início de fibrilação atrial. Aí a gente tem como intervir para interromper essa linha do tempo, tentar retardar. Agora, quando a gente já pega o paciente com substrato já muito alterado,
aí realmente as opções terapêuticas ficam mais limitadas. Maravilha. Algum dos colegas participantes gostaria de fazer alguma intervenção, de comentar alguma coisa ou perguntar algo nesse momento? Porque nós vamos entrar agora na segunda parte, que é o 2ABC, que é a segunda parte do mnemônico que eles estão utilizando. Por favor, fiquem à vontade. Só ligar o microfone. Ok? Ninguém, então? Então, vamos lá. Marcos e Jonatas, por favor, podem continuar, fiquem à vontade. À vontade, Marcos. Oi? Pode ficar à vontade. Eu vou começar. Tá, então, realmente teve esse mnemônico, né? O T do Chu é de Trickster, né? Tratar a fibrilação atrial, e esse mnemônico ABC. Acho que outras diretrizes da cardiologia, suporte avançado, cardiologia, realmente acho que foi legal para a gente lembrar mesmo. Então, dividiu em 3 partes o tratamento. Acho que ficou realmente interessante para a gente evitar esquecer alguma coisa, né? Perfeito. Então, assim, que realmente uma doença que tem várias facetas, né? Assim, que realmente não causa morte súbita, mas realmente pode causar um AVC, que já a maior parte é incapacitante. O paciente pode ter sintoma relacionado à fibrilação atrial, desde palpitação, intolerância ao esforço, como evolui com taquicardiopatia, síncope por FA mal tolerada, enfim, tá certo? E por fim, também a gente não deixar de atender as comorbidades associadas que vão impactar, assim, não só na fibrilação atrial, outras doenças, doença cardíaca, doença arterial coronária, né? Por aí vai. Então, começando pelo A, então, a classificação, então a gente já vai ter essa classificação do paciente, o Chades-Vasque, tá certo? Sendo que os pacientes que têm maior risco de AVC acima de 2 pontos, vamos dizer assim, tá certo? Sendo que eles consideram como razoável não, recomendável a partir de 1 ponto, tá certo? Que com um fator de risco daqueles lá, um fator de risco, como, excluindo aquele que o Jonas comentou da idade feminina abaixo de 65 anos, tá certo? Um fator de risco, então, seria Chades-Vasque 1 para homem, 2 para mulher, a gente já teria uma indicação de anticoagulação oral, então seria o tratamento para evitar evento tromboembólico. Nessa diretriz também, ele comenta a respeito dos anticoagulantes, né? Ele dá uma preferência para os novos anticoagulantes, tá certo? Ou o paciente que esteja usando vitamina K com a taxa TTR acima de 70%, tá certo? Então, o INR na faixa acima de 70% do tempo, tá certo? Mas a preferência deles realmente para os NUACs mesmo, e principalmente nos casos que realmente tentou com antagonista de vitamina K e realmente ficou com INR lábio, ficou fora de faixa terapêutica. E aqui tem um ponto, Luiz, interessante. Vamos lá, pois é. Ficou muito claro aqui. Classe 1 agora, se você não encontrar um TTR acima de 70%, você deve trocar pelo anticoagulante. Os anticoagulantes são dependentes da vitamina K. E isso era tímido, era 2A, era sugestivo na diretriz passada, mas agora ficou muito claro isso. Não percamos tempo com anticoagulação ineficiente, né? A nossa meta é ficar acima de 70%. Não está conseguindo, troca. Então, beleza. Tem uma pergunta aqui de um colega, doutor Djalma, manda uma pergunta sobre a classificação de fibrilação atrial paroxística persistente. Ele queria que você desse uma pincelada, Marcos, do que aqui sobre a persistente. Acredito que pela persistente com menos de 1 ano e aquela de mais de 1 semana com menos de 1 ano, que acho que é esse detalhe que ele quer que você esclareça. Pode ser? No caso da paroxística, realmente você tem um tempo de fibrilação atrial menor que 7 dias, tá certo? Mesmo que para isso você tenha feito alguma intervenção, cardioversão elétrica, por exemplo, mas realmente é menor que 7 dias. A persistente, a duração acima de 7 dias até 1 ano, tá certo? E a persistência tardia é acima de 1 ano. Você tem tempo temporal. E aí, quando o paciente decide para não reverter com a gente não vai reverter, não vai manter o ritmo, a gente considera como FA permanente. Certo, mas vamos imaginar, Marquinho, que ele passou com o médico e ele não quis reverter.
E aí começou a Tá. tratar. Mas ele resolveu mudar de médico, passou com o Marcos França. Ele E o achou Marcos que França dava. disse, eu quero reverter porque eu acho que dá. Aí o Tá. Marquinho reverte. Pá, o paciente voltou. Ele deixa, então, de ser permanente e passa a ser uma persistente de longa duração. Persistente, Se se fosse pode ser continuar, reclassificado, então, persistente. né? A gente reclassifica como persistente nesse caso, né? Perfeito. Permanente é uma Maravilha. conduta, né? É como se fosse uma conduta. Não, é permanente Maravilha. porque a gente não está na É, programação que ele vai vai mais. Perfeito. E Rasbled, Marquinhos, vai lá. Você está aí com o Rasbled na Pois tela, é, e explica para aí, nós o que é. assim, pegando o gancho, aí realmente a diretriz, ela adotou também esse mnemônico, esse algoritmo, esse score, né? Também, como tem outros, né, para estimar sangramento, acho que pela facilidade e realmente eu acho que a acurácia dele boa em relação aos outros, escolheu para a gente quantificar o risco de sangramento para certos pacientes, assim, seria um alto risco de sangramento acima de 3 pontos, vamos dizer assim, com essas variáveis, né? Pressão controlada, alteração da função hepático-renal, AVC prévio, história de sangramento predisposição, o RNI variável ou da faixa terapêutica, idosos acima de 65 anos e o uso de drogas concomitantes, como anti-inflamatória, AS, álcool, tá certo? Então, assim, basicamente, um valor acima de 3 daria que aquele paciente seria alto risco de sangramento. Mas, assim, não quer dizer que você não vá anticoagular esse paciente. Não vou anticoagular. Não, na verdade, você tem que ter mais atenção com esse paciente. Você tem que reavaliá-lo mais precoce, 3 meses, 4 meses, tá certo? Porque pode mudar a função renal e além disso, você vê que tem fatores modificáveis aí dentro, então você ia em cima desses fatores, controlar a pressão, vamos dizer, se está usando antiagregante plaquetário, assim, paciente com DAC estável, você pode tirar, tá certo? Então, realmente, eu acho que para reavaliar, reacessar esse paciente num curto segmento, e também bater em cima se consegue controlar esses fatores modificáveis aí que permitam um sangramento maior. Perfeito. Jonatas, alguma coisa? Não, nesse sentido é isso. Tranquilo. Pergunta do nosso amigo Marco Bessa. Pergunta do nosso amigo Marcos Bessa, de Parnaíba. E a fibrilação atrial induzida por esforço físico segue a mesma conduta terapêutica? Paciente portador de diabetes, hipertensão e síndrome metabólica, né? Claro, com obesidade também. Esse paciente teve um FA durante o esforço. Provavelmente o paciente com um Chades-Vasque alto, né? Certamente com Chades-Vasque alto. E aí, meus amigos, alguma coisa em especial em relação à diretriz nova sobre isso? Tem, Luiz. Ficou claro o tópico que ele coloca como classe 1, inclusive, né? Que é o tipo de fibrilação atrial não interfere na conduta em relação à anticoagulação, né? Então, por exemplo, é um FA que é sempre induzida pelo esforço, e ele tem um Chades-Vasque, classificação de risco pré-evento embólico elevado, a indicação da anticoagulação existe. Agora Perfeito. vamos para outra vertente, controle de ritmo, controle de sintomas. Então, é um paciente que é ativo, né? Ele quer fazer atividade física e precisa ter uma qualidade de vida, ele tem que ter estratégias para poder reverter isso, né? Com antiarrítmico, eventualmente tem que analisar, é um extracístico que está desenvolvendo ali a fibrilação atrial. Né? Às vezes o paciente não quer tomar medicação e está sintomático, recorrente isso. E é possível ir direto para a ablação, não é contraindicado. É uma terapia que tem que ser discutida com o paciente. Mas, mais uma vez, a indicação da anticoagulação, ela é de acordo com o Chades-Vasque. Eu vi que o Marcos colocou o Chades-Vasque. Marcos colocou que é 2, isso, colocou 2. Então, 2 sexo masculino é conversar, risco-benefício, explicar a situação do paciente. Então, o Chades-Vasque sempre que a gente fica ali no limite, né? 2. Mas a maioria de nós trata, né? A maioria de nós trata. A maioria de nós anticoagula. Bom, então, a primeira parte, né, Marco? Então, foi evitar o AVC. Segunda parte, então, AVC, sintomas. Exatamente, e controlar sangramento. E né? controlar sangramento. Segunda, melhora do controle dos sintomas. E aí, né? O que é que a gente faz? E o que é engraçado, assim, tem essa classificação de sintomas da ERA, que a gente comentou de 1 a 4, mas também isso é muito feito pelo médico, né? Então, às vezes o paciente não expressa ansiedade, expectativa de tratamento, tudo, então eles também acessaram em trabalhos da qualidade de vida, o impacto da FA na qualidade de vida nesses pacientes, tá certo? Então, aqui a estratégia seria o controle de frequência cardíaca, tá certo?
ou então controle de ritmo, através de cardioversão elétrica, drogas antiarrítmicas ou ablação por catéter. Então vamos para a prática? O que é que você me As maiores diz aí? novidades, acho que vieram por aqui, né, Jonas? Eu acho assim, sem querer puxar a sardinha, acho que as maiores novidades na diretriz, depois da sistematização, acho que vieram aqui no controle dos sintomas. Uhum. Paciente, então vamos lá, para a prática, o que é que vocês me dizem? Vocês vão diminuir o sintoma? Primeira parte é beta-bloqueador mesmo? A primeira opção é beta-bloqueador, tentar diminuir os sintomas? Ou o que é que vocês fazem principalmente? Qual é a rotina de vocês? Ei, Luiz, minha rotina é basicamente assim: se for um primeiro episódio com um paciente de baixo risco, né, de recorrência, tem critérios de recorrência, obesidade, pressão mal controlada, apneia de sono. Então, se é um paciente relativamente jovem, sem sinais de recorrência, né, de risco de recorrência, um primeiro episódio, às vezes muito ligado a um problema que ele está perdendo sono, ou foi uma libação alcoólica, eu tendo a deixar aí, talvez, o antiarrítmico por 30 dias, em alguns casos eu até deixo sem, sabe? Qual antiarrítmico? Qual? Nesses casos, o beta-bloqueador ele é possível. Né? Perfeito. Agora, a gente tem que ter um conceito que as medicações da classe 1 e a classe 3 são as que têm maior efetividade no controle do ritmo. Enquanto os beta-bloqueadores, bloqueadores do canal de cálcio, eles têm um controle melhor na frequência. Então, eles são mais utilizados isoladamente naqueles pacientes que a gente abandona o controle de ritmo e opta por controle de frequência. Pelo menos é a minha prática, é o que eu percebo nisso. Então, assim, eu utilizo muito a propafenona. É uma medicação que eu uso demais. O Marcos tem uma experiência muito isso, função normal, sem isquemia. O Marcos tem uma experiência grande com sotalol. Eu tenho alguns pacientes, muitos pacientes de sotalol, mas eu utilizo mais a propafenona. Isso é de escola. Eu vim de Pazanese, a gente tem uma experiência boa com lá. Mas vocês usam como droga para manutenção de ritmo, é isso? De ritmo, isso. O sotalol não só como sintomático. É uma boa medicação. Não só como sintomático. Agora sim, a outra de classe 3, que parece ser a mais efetiva, principalmente porque ela é multiuso, né? Ela é utilizada em quem tem isquemia, ela é utilizada em quem tem disfunção, é a própria amiodarona. A gente sabe das taxas de efeito colateral que a amiodarona tem, né? A gente pondera isso, monitora sempre, né? Sempre tem que estar monitorando efeito colateral, e a gente evita muito utilizar em paciente jovem, porque se a gente vai optar pelo controle de ritmo com medicamento, isoladamente, muito provavelmente ele vai precisar usar durante longos anos, né? Perfeito. Então, se ele é jovem, né, 35, 40, 45, 50 anos, eu evito muito a amiodarona, a não ser que não tenha outra possibilidade. Eu tento começar com propafenona ou sotalol. Marquinho, alguma coisa em relação a isso? Não, então, realmente, acho que é isso mesmo. Assim, então, realmente, os pacientes que não têm cardiopatia estrutural, né? A gente vai, que seja disfunção ventricular, frequência semana 40, né? Hipertrofia ventricular, doença arterial coronária. Desses pacientes, a gente pode usar propafenona. O problema é que realmente no Brasil a gente tem pouca opção, né? Então, por isso que realmente, para controle de ritmo, então, a gente vai ter basicamente amiodarona, sotalol, propafenona, né? Então, assim, pacientes que sem cardiopatia estrutural propafenona, sotalol, tá certo? E pacientes com disfunção ventricular, hipertrofia ventricular, aí a gente poderia lançar a mão da amiodarona. Teve um ganho de classe de indicação da amiodarona, de classe 2, acho, para 1, né, nessa diretriz, para controle de ritmo a longo prazo, tá? Incluindo os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? Mas por conta da toxicidade que já foi comentado aí, outras drogas antiarrítmicas deveriam ser consideradas como primeira escolha, mas a amiodarona entrou na classe 1 aí. E o sotalol ficou um pouco para trás com a classificação 2B aí, mais realmente pelos efeitos colaterais aí de prolongamento do QT, né, risco de proarritmia relacionado a isso daí. Luiz, Marquinhos, estamos com a perguntinha do Eurípides, viu? A perguntinha do Eurípides. Para fechar essa questão, eu acho que uma coisa interessante que a gente tem que entender é que, assim, a gente tem que ter um dinamismo no tratamento da fibrilação atrial. Então, começou a ter crise, diagnosticou, inicia droga antiarrítmica, não está melhorando, aumenta, isso em curto espaço de tempo. Aumenta a dose, associa um beta-bloqueador, associa um bloqueador de canal de cálcio, não está melhorando, troca por uma dose de droga mais eficaz, de repente a amiodarona, faz isso em pouco tempo, né? Meses, vamos dizer assim.
Não está resolvendo, o paciente está sintomático, a gente progride para o procedimento. Então, assim, a gente tem que entender que o negócio é dinâmico, porque aquele conceito que a gente tem, né? Quanto mais tempo de fibrilação atrial, mais remodelamento elétrico, mais fibrose atrial, e fica mais difícil, cada vez mais difícil, a gente conseguir manter ritmo sinusal. Então, esse conceito é muito importante. Vamos lá. Então, a perguntinha do Eurípides que ele queria fazer por áudio, né, Eurípides? E realmente... Primeiro, Vontade, bom Eurípides. demais rever o Marcos França aí, que é um grande amigo e colega, nem que seja por vídeo. Até ligar minha câmera aqui, Marquinhos. Tô aqui Tudo bom? Como é que tá, meu brother? Plantão. Mas, assim, em geral, assim, acho que os meninos aí, sem dúvida, são as pessoas de referência pra gente na FA. E é o seguinte, primeiro, a dúvida é a seguinte, a gente sabe que a FA ela é multifatorial, acho que vocês falaram muito bem isso, né? Então, quando tu tem, às vezes, uma piora da FA, muitas vezes tem causas que estão descompensando a FA. O paciente quer ICC grave, ou tem a disfunção renal, por exemplo, ou está com alguma infecção pulmonar. Então, muitas vezes, tem como tratar algumas coisas prévias antes dessa preocupação inicial de só aumentar a medicação, né? Como o João falou muito bem, né? Realmente, e o Marcos França, a gente tem pouca medicação disponível, e a gente fica num jogo de tentar ajustar e melhorar a comorbidades do paciente relacionadas à FA, mais o controle da FA ou do ritmo, né? Mas minha dúvida é, assim, o paciente jovem, quando vocês pegam, vocês vão abordar isso, é o paciente mais jovem, que a gente às vezes conversa, explica que tem a medicação, que é o FA paroxístico, que é o paciente que muitas vezes tem mais benefício da ablação, que vai ter mais resposta em controle de ritmo com a ablação. A situação em que a gente tem que conversar com ele e explicar para ele o benefício e convencer. Alguns falam assim, eu quero voltar a ter a vida normal, quero beber, quero jogar futebol, eu quero correr e eu não posso fazer isso, eu quero fazer ablação. Né? Outros já falam, não, doutor, eu não quero, eu tenho medo. Então, qual o feeling de vocês, lógico, em indicar esse procedimento por FA paroxístico, tá certo? Até porque alguns trabalhos com FA mostram que desfecho duro, como mortalidade, ainda não tem uma comprovação 100% para a gente dizer assim, né, com efetividade, mas realmente, controle de sintomas e os pacientes que são refratários ao tratamento medicamentoso, realmente não tem muita discussão. E o FA paroxístico, né, quanto mais jovem, como o Jonas falou, menor remodelamento, teoricamente é o que vai responder melhor. E a gente não precisa estar esperando esse cara fazer muito FA para indicar a ablação. Deu para entender a pergunta? Doutora Patrícia. Doutora Patrícia, por favor, fique à vontade. Não, eu só ia enfatizar isso tudo que ele falou, que eu entendi que a FA paroxística é difícil o paciente aceitar, às vezes, o uso, inclusive, do anticoagulante, não é? Que é indicado. Perfeito. E talvez seja, então, uma boa indicação da ablação, que é onde se tem maior sucesso mesmo. Maravilha. Maravilha. E aí, só isso. Perfeito, não, pois é. Obrigado. Acho que o meu sonho ainda é assistir uma palestra da doutora Patrícia pela SBC, Luiz. Vamos ver se aceita algum convite dia. não falta. Eu sei. Fala sobre eu tenho esse teste sonho, ergométrico e métodos ainda. gráficos. Eu tenho esse sonho ainda. O vídeo está feito, doutora. Né? O vídeo está feito, doutora, viu? Então, assim, já aceitei. Eu ia até, quando o Jonas comentou, eu ia até falar que realmente esse tempo de reajuste de medicação antiarrítmica, também eles falaram que, em média, 4 meses de segmento, 80% dos pacientes aparecem com alguma comorbidade nova, alguma coisa que você não viu na primeira consulta, uma coisa que durante o segmento apareceu, então a oportunidade de você tratar isso daí também. Em relação ao que o Eurípides comentou, acho que eu vou até projetar aqui, o Jonas podia comentar, então eu dividi aqui a divisão basicamente de ablação de cateter após falência de terapia antiarrítmica e depois e como primeira linha, que é o que ele está falando, que ele comentou também. Se quiser comentar, Jonas, eu coloquei aqui. Houve um crescimento, houve um incremento, né, de tecnologia dos últimos 5 a 10 anos para cá. O que se fazia de ablação, a tecnologia para se fazer a ablação, que a gente tinha de tecnologia, de potência de catéter, de segurança, hoje é totalmente diferente. Então, eu estou contextualizando por que houve essa evolução da indicação nas diretrizes. Então, há 5, 10 anos, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje. Catéter mais potente,
catéter com força de contato. O que é força de contato? Tem um sensor na ponta do catéter. Se eu estiver encostando pouco, ele me diz, encoste mais para ter mais efetividade. Se estiver pressionando muito, ele diz, opa, vá com calma porque você pode perfurar. A gente regride. Softwares, né, que a gente utiliza, que mapeiam melhor qual é a área que está cicatrizada, se tem muita cicatriz, muita doença ou menos doença. Tudo isso, como o Eurípides falou, a gente não conseguiu ainda demonstrar redução de mortalidade. Até porque não é uma doença que mexe com morte súbita, né? Por outro lado, quem trata o paciente, eu acho que todo mundo trata o paciente de fibrilação atrial, quando você pega caso recorrente, é angustiante ver o doente, internando a cada 2 meses no pronto-socorro. Nosso amigo Luiz já teve crise de arritmia, sabe como é. Você sai de casa, então... então, assim, um paciente que esteja com casos recorrentes, ele tem que ser tratado. A primeira opção é medicamento. Então, você tenta retirar os fatores de risco associados, né? Controle de pressão, apneia do sono, controle pulmonar, tudo isso que realmente é multifatorial, e prescreve a medicação. Agora, o que é que cresceu nessa diretriz? Ele põe aqui como uma falha, utilizando um medicamento classe 1 ou 3, que são aqueles mais efetivos, e o paciente sintomático está indicado, independente se é paroxístico ou persistente, tem que fazer, deve indicar, deve colocar para o paciente, né, a opção. Não tem que fazer, deve colocar a opção. Então, eu penso nesse sentido. Cresceu por quê? Porque a eficácia e a segurança cresceu, né? Hoje tem muito mais centro fazendo. A tecnologia que a gente usa no Piauí é que utiliza em qualquer lugar, né? Então, cresceu nesse sentido. Bom, por uma questão de tempo aqui... Rapidinho isso. Vai lá, continua. Uma coisa interessante é que na outra diretriz, uma coisa mais técnica, ele colocava como isolamento da via pulmonar deve ser buscada, né? Hoje ele diz como obrigação. Então, assim, hoje está muito mais fácil isolar as vias. Tá? Interessante. Bacana, não sabia desse detalhe, interessante. Agora, o doutor Marcos Bessa fez uma pergunta, porque eu estou aqui tendo que fazer a equação do tempo, nós já estamos com quase 45 minutos, desculpem, às vezes eu corto, mas é por causa do tempo, as perguntas estão chegando no chat. Doutor Marco Bessa pergunta, em enfiar com pacientes após 24 horas, o paciente teve um início de fibrilação com mais de 24 horas, e pergunta, é preciso fazer 4 semanas antes de cardioverter, 4 semanas de anticoagulação com os DOACs antes de cardioverter nessa situação ou não? O que é que a diretriz fala para nós sobre isso aí? Marcos, sou eu. Qualquer um dos dois, fiquem à vontade. Por exemplo, chega um paciente lá, com a rotina de vocês. Chegou o paciente lá, diz, doutor, eu estou aqui com um coração batendo desde anteontem, ou desde mais de ontem. E aí, o que é que vocês fazem? Está lá com FA, paciente jovem e tal, mas está com mais de 24 horas de FA. E aí, o que é que vocês normalmente vão cardioverter? Como? Vai ter eco transofágico? Não vai ter? Luiz, a gente coagula 4 semanas? O que é que vocês acham? É o seguinte, uma coisa que essa diretriz colocou que mudou um pouco. Antigamente a gente falava de 24 a 48 horas e hoje a gente fala mais de 24 horas. Né? Então, quando que a gente não anticoagula previamente? Quando a FA é recente, menos de 24 horas, certo? Uhum. Em geral é isso. Agora me diz uma pergunta, eu faço pergunta para todo mundo. Como é que a gente sabe que é menos de 24 horas? Tem segurança para saber? Entendeu? Assim, às vezes o doente você já conhece o doente e sabe. Olha, eu comecei aqui, ele já sabe, ele sabe como é que são os sintomas. Mas será que esse paciente não estava fazendo FA mais silenciosa com frequência, né? Então, na minha prática clínica, é o que tem em diretriz aí, é menos de 24 horas e Charles-Vasque 0. Uhum. Aí eu elimino. Né? Então, eu tenho um Charles-Vasque 3 e começou a menos de 24 horas, eu não fico seguro, eu peço um transofágico ou anticoagulo por um período aí prévio de 3 semanas, né? Eu penso que é isso. A questão de mais de 4 semanas, toda FA com mais de 24 horas, você deixa também mais de 4 semanas e posterga de acordo com o Charles-Vasque. É isso que a nova diretriz, inclusive, enfatiza. Né? E uma coisa interessante, ela deixou mesmo agora como uma prioridade os novos anticoagulantes. Aí o Eurípides botou o estudo Exvest, foi o primeiro que tratou, que randomizou o xarepo, mas já tem outros anticoagulantes também que estão liberados para fazer essa terapia, né? De reversão. Muito bem.
Meus amigos, Então, agora assim, eu aí é preciso só complementando, do C. viu, Luiz? Pois é, do C. Aquele C que Eu tá faltando. realmente, eu tinha uma, assim, realmente, quando não fazia ectransofagia, deixava 3 semanas anticoagulado e cardiovertia até com os NOX. Eu comecei a ver vários casos aqui, às vezes o paciente vai fazer a ablação de fibrilação atrial, faz o eco com novos e com trombo. Então, antes eu fazia cardioversão elétrica com os novos de olho fechado. Realmente isso me parou para pensar um pouco. Não sei se não posso falar, é uma experiência minha, mas eu comecei a vir trombos com NOX, entendeu? Então, realmente, eu voltei atrás, eu estou acabando, assim, na minha conduta, assim, mesmo esperando 3 semanas, que seja, eu estou fazendo ectransofagia. Maravilha. Luiz, posso fazer uma pergunta? Por Tá me favor, ouvindo, doutor Luiz? Antenor, por gentileza, estamos lhe ouvindo muito bem. Certo. Alto e claro, por favor, fique à vontade. Então, quero dizer inicialmente que é um prazer rever o Marcos, né? Eu falei recentemente com o Reinaldo, ele disse que está gostando muito dele, né? Quero dar esse retorno aí para ele. Ele disse que o pessoal do Piauí é nota 10, né? E eu parabenizar o Jonatas também, que sempre muito seguro, muito tranquilo nas respostas dele, né? Eu queria saber de vocês, nessas novas diretrizes, como é que ficou o papel do fechamento do apêndice atrial esquerdo na FA? Ótima pergunta. É. Senhores? Então, realmente, o João tem uma experiência um pouco maior disso daí, mas realmente os pacientes que têm contraindicação anticoagulação, alto risco de sangramento, pacientes tiveram sangramento intracraniano, então tem a indicação de fechamento de apêndice, eles colocaram como uma classe de indicação 2B, do Antenor, né, nessa diretriz. Jonatas? É isso mesmo. Ainda permanece como 2B do Antenor, mas a gente o senhor que é um entusiasta disso também, né? Está vendo a evolução, né? Então, antigamente, há alguns anos, né? A gente analisava desfechos de segurança. É seguro fazer uma obstrução, uma oclusão do apêndice, né? Hoje a gente já tem uma certa segurança. O registro brasileiro, sul-americano, as taxas de tamponamento caíram muito, os dispositivos estão evoluindo. Então, eu penso que, futuramente, vai ter o seu lugar bem segmentado. Por enquanto, ainda está com 2B. Então, é aquele paciente que a gente sabe que tem um alto risco de embólico e não consegue um anticoagulante. A gente vai ponderar. E teve uma publicação que o doutor Antenor até pode comentar, aquele que me mandou, a respeito da oclusão no mesmo tempo da ablação, da fibrilação atrial. Isso vai ser possível. E eu acho que em algum tempo vai conseguir esse benefício, comprovar esse benefício. Mas ainda está tímido, ainda é 2B, né? Essa bola é muito dividida entre os eletrofisiologistas e os hemodinamicistas, quem faz o procedimento. Então, principalmente no grupo dos eletrofisiologistas que fazem ablação de FA e fechamento do apêndice, é muito assim amigável essa ideia de fazer a ablação da FA, fechar o apêndice ao mesmo tempo e o doente sair sem anticoagulante. Ok. Sair sem antiarrítmico e sem anticoagulante. Oi, beleza. Luiz, é Jocerlano. Pois não, Jocerlano, eu estou com uma pergunta aqui do Edvar e agora o Jocerlano. Aí daqui eu passo para do Edvar, que mandou aqui pelo chat. Fica à vontade, Jocerlano, por favor. Boa noite, amigos. Boa noite, Jocerlano. A observação do doutor Antenor, Jonatas, que você falou, e o Marquinhos falou sobre 2B. Atualmente, a gente tem fechado a aurícula esquerda para aqueles pacientes que têm FA, que vêm para uma cirurgia convencional de plastia ou de troca de válvula mitral. É rotina que a gente tenha realizado o fechamento. Com esses avanços dessas próteses, ou mesmo de clipes, alguns casos a gente nem precisa fechar por dentro, a gente tem a opção de um clipe para fechar por fora da aurícula, e os procedimentos percutâneos, que o doutor Antenor esqueceu de colocar a cirurgia cardíaca também, então, Antenor, também somos entusiastas, eletrofisiologista, hemodinamicista. Mas nessa área de FA tem mais publicação do pessoal da eletrofisiologia e da hemodinâmica, né? E especialmente com essa técnica de ablação e fechar ao mesmo tempo. Não, eu entendi. É só para não perder a piada, Antenor. Mas eu queria saber do Jonatas, por que é 2B, Jonatas, na tua visão? Por que ainda não está mais rotineiro? Porque você falou que as complicações também diminuíram. É o benefício que ainda não está tão evidente no fechamento isolado,
associada à ablação ou não? Por que você acha que ainda está em 2B? Um abraço, meus amigos. Boa noite. Valeu, José. José, porque eu tenho acompanhado, não tem ainda uma publicação que demonstre de forma categórica, pelo menos uma não inferioridade em relação aos anticoagulantes, né? Pelo menos com um N razoável, né? Enfim, o Protect-AF, que foi o primeiro, né? Ele tentou mais demonstrar isso. Eu acho que ele tem 600 e poucos, 800 pacientes, 600 a 800 pacientes, mostrou que é seguro, a segurança, a taxa de complicação durante o procedimento era um pouco maior, mas não tinha mais aquela complicação de sangramento a longo prazo, né? Mas eu acho que é por ainda a ausência de estudos randomizados robustos. Acho que é por isso mesmo. Pessoal, Agora, deixa eu tirar uma dúvida. você desencorajar. Tem paciente que tem indicação, tem paciente que tem um perfil, né? Então, eu acho que a gente tem que triar o paciente que teve um AVC que transformou ou que sangrou com um anticoagulante e tem um Chagas vasco muito elevado, por que não ocluir o apêndice? No FA não valvar, né? No FA valvar não tem indicação, mas no FA não valvar, a oclusão do apêndice, 90% dos trombos estão dentro do apêndice. Aí tem tamanho do apêndice, tem que ver se a borda do apêndice cabe ou oclusou, tem alguns detalhes técnicos, mas a gente faz essa análise, né? Então é possível. Doutora Patrícia, tem o seu mercado isso. Doutora Patrícia Não, quer fazer uma colocação. Não, é uma pergunta, na verdade. Claro, fica à vontade. Porque o Jonas falou que 90% é no apêndice atrial, mas existe dentro do átrio, não sei se parece que é a parede dorsal, né, posterior do átrio, que também forma trombos. Então, eu queria saber se fechar o apêndice é isenta de anticoagular o paciente, ou vai depender do Chagas vasco. A mesma coisa com relação à ablação. Após a ablação, é obrigatório usar o anticoagulante por um período mínimo de 2 meses, não é não? Aí depois é que vai depender do Chagas vasco. Exatamente. Sim. Patrícia, é uma discussão muito grande em relação a isso. Você coloca o oclusor, normalmente no paciente que tem contraindicação a utilizar o anticoagulante. Mas você precisa esperar o período de repitalização, né, para evitar o trombo no oclusor. Então, nesse período, é igual a TAV. Antigamente se dava dupla antiagregação. Aliás, a gente discutia se era anticoagulação, depois foi para dupla antiagregação. E no oclusor de apêndice está nesse sentido, né? A princípio fazia anticoagulação por um período curto, depois tirava, arriscava para aquele paciente naquele período curto, depois tirava, e aí provavelmente vai evoluir com dispositivos que não necessitam de anticoagulação e só de antiagregação por um período curto, né? E em relação a FA, sim, pelo menos 2 meses, porque a gente causa lesão na parede do átrio, então tem microtrombos, então é de praxe deixar pelo menos 2 meses aí anticoagulado. Ok. E a manutenção pós-FA, pelo menos, vai depender do Chagas vasco, né? Se for Chagas vasco, continuar. Mas eu concordo com a senhora, realmente... Senhora? Estou me sentindo uma velha. Realmente, o entusiasmo, eu tenho menos entusiasmo também, realmente, com o fechamento do apêndice, assim, realmente, assim, a maioria dos trombos são do apêndice, mas também existem formação de fora dessa região, principalmente pacientes com miocardiopatia atrial, fibrótica. Às vezes o paciente tem o evento tromboembólico, ele não teve FA. Então, assim, ele não, por exemplo, o paciente tinha algum dispositivo, algum marca-passo, alguma coisa que você conseguiria aferir aquilo, e ele não teve FA, e mesmo assim ele teve um AVC pelas características cardioembólico, e ele não teve FA. Então, é uma doença, às vezes a gente fica na dúvida, em alguns casos, se a FA é um epifenômeno, entendeu? E o problema maior seja um paciente que tem um tipo de coagulação por conta seja uma expressão de um problema maior. Uma doença trombótica sistêmica, né, Marquinhos? Sistêmica, exatamente. A FA seja uma expressão disso daí. Mas, realmente, como a maioria é de lá, né, do somos do apêndice, então, realmente, se a gente tem essa ferramenta, no paciente que teve sangramento, exemplo aí... Muito bem. Marquinho, eu tenho 10 minutos para a gente concluir. Tem uma pergunta do Edvar, depois eu queria 5 minutos de cada um de vocês para a gente concluir as impressões iniciais, finais sobre a diretriz. O que é que vocês apontariam de mais importante? Também tem uma pergunta do Mauro. Vamos lá. Primeiro, a pergunta do nosso amigo Edvar. Ainda continua a preferência por varfarina na FA valvar?
A diretriz mudou alguma coisa em relação a isso? Eu sei que o termo FA valvar, ele pede para tirar, né? Para a gente não usar mais esse termo. Mas não deixa de existir a FA em prótese metálica e em estenose mitral moderada. Nesses, ainda é varfarina? Sim. Sim. E aí, Jonatas, alguma novidade, algum detalhe? Não, houve a tentativa no estudo fase 2, se eu não me engano, com o Dabi-Gratana, acho que foi Dabi-Gratana, que foi abortado por conta de maior óbito no grupo da anticoagulação, com o novo anticoagulante. Realign, né? Realign, eu acho. Tem um trabalho aí que o Então, Cadu, inclusive, estava recrutando pacientes para isso, para FA valvar com NOAC e com varfarina. E terminou a prótese biológica, não? que era biológico. A prótese biológica. Biológica, prótese biológica, era biológica. Muito bem. Tem um O que o Luiz está trabalho... falando é metálica. FA, né? Metálica. Metálica. Tem um trabalho já feito com a válvula Onex. Acho que o Jocelano pode nos confirmar que já estão fazendo com anticoagulação, com NOAC. Eu não me lembro se é o apixaban, acredito que é o apixaban ou o rivaroxaban, não me lembro. Eu sei que é um inibidor de 10A com a prótese Onex, metálica aórtica, na posição aórtica do tipo Onex. Esse trabalho é recente, saiu agora, o Renato Lopes é quem está à frente desse trabalho, e saiu bem recente, ainda não está publicado. Uma perguntinha do Mauro. Oi, Jocelano. Só complementando isso aí, é verdade, Luiz, alguns estudos estão em andamento. Alguns acreditam até que prótese aórtica mecânica, cara, talvez até com a S possa ficar daqui a algum tempo. A gente até evoluiu para isso, viu? E engraçado que saiu um trabalho agora com o TAV, né, no Congresso Europeu também, mostrando que um antiagregante foi tão bom quanto dois na TAV, né, no pós-TAV. Então, realmente parece que a história do menos é mais, né, do more, less is more, né? Mas essa área está muito mal definida ainda, viu, Luiz? Porque tem a história também das tromboses assintomáticas das próteses que está se estudando. Tem uma área que tem pelo menos uns 4 estudos importantes correndo que a gente está esperando para definir melhor isso aí. Beleza. O Eurípides falou sobre marca-passo. Isso ainda não, um estudo importante. O marca-passo também seria uma indicação para indicar anticoagulação na FA. O Eurípides toca esse ponto também, sobre a presença do marca-passo. E o Mauro Guimarães, os casos de eventos tromboembólicos repetidos, mesmo com o uso de anticoagulantes, às vezes usou 3 tipos de NOAC e continua tendo eventos, né? Aí o maior espaço para a oclusão do apêndice nesses pacientes, meus amigos, em relação aí à pergunta do nosso amigo Mauro Guimarães, hemodinamicista, ele pergunta aqui, será que esses pacientes com múltiplos eventos embólicos, mesmo o uso do anticoagulante, abre espaço para isso aí? Soma a oclusão do apêndice? Seria uma das situações em que a gente ia ponderar com a família para fazer essa oclusão. Agora, sim, qual é a FA? FA não valvar mesmo, né? Ou seja, sem lesões estenóticas graves da válvula mitral, aí a incidência maior de trombo, 90%, né? Seria dentro do apêndice. Aí eu acho que valeria a pena programar a oclusão, botar para a família, não é garantido que não tenha, mas é uma possibilidade. Desde que sejam eventos isquêmicos cerebrais que a gente atribua ao cardioembolia. Perfeito. Esse raciocínio aí, você pode trocar, né? Mas esse raciocínio aí talvez seja o mesmo que se faça para FOP, tipo FOP que tem trombofilia, faz AVC e tem trombofilia, você já vai anticoagular também, para que fechar o FOP? Mas quando se acha que o FOP é de alto risco para embolia, o ideal que a maioria dos grupos indica é fechar o FOP e manter o anticoagulante. Então, talvez esse caso que o Mauro citou seja uma situação parecida. É um caso específico. Manter o anticoagulante e fechar o... Bom, eu queria fazer a conclusão, Marcos e Jonathan, eu queria que vocês apontassem cada um o que vocês acharam de principal nessa tá com a tela ablação, nessa diretriz. Eu queria depois a final da palavra da Alana da Botica para a gente concluir a nossa aula. Vamos lá, Marquinhos, por favor. Tá, então assim, respondendo também a pergunta que o Eurípides fez inicialmente, então assim, acho que realmente como primeira escolha, assim, preterindo as drogas antiarrítmicas, eu acho que deu um salto nessa diretriz. Então, aqueles pacientes selecionados com FA paroxística, que tem uma indicação de classe 2A,
tá certo? Então, mínima cardiopatia estrutural, paciente desejoso de não usar drogas antiarrítmicas, ou não quer usar beta-bloqueadores. Então, assim, realmente você pode fazer ablação direta dos pacientes com FA paroxística, pulando a fase das drogas antiarrítmicas. Os persistentes, a gente cai um pouco essa indicação, cai para 2B, mas eu acho que o grande ganho também foi do estudo Castle, que, na verdade, a ablação melhorou o desfecho de mortalidade, combinado de mortalidade, hospitalização, né? Mas que também teve diminuição da mortalidade cardiovascular quando fragmentou esse desfecho primário aí, tá certo? Foi o estudo Castle. A análise de subgrupo do Cabana também confirmou, ratificou isso daí, tá certo? Então, os pacientes que têm insuficiência cardíaca, para melhorar a sobrevida e reduzir a hospitalização, ganhou a indicação 2A, ablação de fibrilação atrial. Tá? E os pacientes que você acha que evoluam com taquicardiopatia por conta da fibrilação atrial, você acha que ele evoluiu com disfunção ventricular pela FA de alta resposta, pela irregularidade do RR, independente se fosse sintomático ou não, mesmo assintomático, é uma indicação classe 1, se você acha que a FA está levando esse paciente a taquicardiopatia. Então, realmente, isso daí acho que foi importante. E só para 10 segundos finais, eu fiquei super empolgado, assim, não é da diretriz do ESC, tá? Depois eu passar a palavra para o Jonas, é o trabalho que saiu no Congresso Europeu, que foi o IST-FA-NET4, tá? Ele comparou também a estratégia de controle de ritmo com a estratégia de controle de frequência cardíaca, tá? Então, na época do AFib, a gente não tinha ablação por catéter e teve muita proarritmia, acabou não dando melhora para o controle de ritmo sinusal. A análise pós-ROC depois do AFib mostrou melhora de sobrevida com ritmo sinusal, e esse trabalho endossa realmente pacientes idosos, mais de 2.000 pacientes, inclusive assintomáticos, que tinham comorbidades cardiovasculares, tá? Pacientes que era FA primeiro episódio, paroxística 36%, primeiro episódio 38%, Chagas vasca acima de 3, e que juntou um desfecho de morte por todas as causas cardiovasculares, AVC e hospitalização, tá certo? Mostrou um benefício da estratégia de controle de ritmo nos pacientes com FA com menos de 1 ano, tá certo? Então, assim, a gente já sabe que quanto mais intervir de forma precoce, mais a gente controla o ritmo desse paciente, mas a gente não sabia se isso se traduziria em desfechos de melhora, tá certo? E realmente ele provou várias drogas antiarrítmicas, inclusive a dronedarona, que a gente não tem no Brasil, foi usado bastante, e que no acompanhamento de pelo menos 2 anos, a ablação de FA contou com 19% desses pacientes para controle do ritmo. E ele mostrou que realmente a estratégia de controle do ritmo foi associado com menor risco cardiovascular do que o tratamento usual, que no caso seria com controle apenas de frequência. Nos pacientes, então, assim, na FA, resumindo, eu acho que quanto mais precoce você diagnosticar e intervir, melhor você vai conseguir manutenção do ritmo. Eu tenho um certo viés, acabo dando preferência para os pacientes em manutenção do ritmo sinusal, tá certo? E eu acho que realmente, quando você vai partir até mesmo procedimentos em fases mais avançadas, muito tempo de FA pelo próprio remodelamento, a gente não vai ter tanto benefício. Então, acho que se você tem FA, se você quiser fazer ablação, que faça mais precoce, que realmente você vai ter um benefício melhor a longo prazo. Certo? Ok. E aí, Jonatas, suas palavras finais. Perfeito. Eu queria agradecer o convite, a presença de todo mundo, as intervenções, né? Vários colegas com experiência. Eu queria destacar aqui a questão da velocidade, né, da importância, da agressividade do tratamento da fibrilação atrial. Eu acho que essa diretriz trouxe novidade mesmo, a questão do screening, né? O screening, acima de 65 anos, hipertenso, tem apneia, tem que ter screening, né? Em outras situações clínicas. Então, fez o diagnóstico, utilizar o mnemônico, acho que é fantástico, isso estava faltando nisso, a fibrilação atrial, tamanho e impacto dessa doença.
né? Tanto do ponto de vista de saúde para os pacientes, impacto econômico, né? É uma doença que deixa sequela, né? Então, é importante que a gente seja bem proativo. Escolher o tratamento adequado na vertente anticoagulação para evitar a questão do AVC, foi muito bem discutido aqui. Em relação ao controle do ritmo, acho que tem muito estudo de associação, acho que a evidência hoje é muito clara para que a gente prefira o controle do ritmo sinusal. Manter ritmo sinusal é benéfico, né? As informações que a gente tinha da época do Arthur já estão, né, Hot Café, uma série de estudos que hoje em dia a gente está vendo que não era bem daquela forma. Então, ter essa agressividade em identificar o que está causando FA, resolver, tentar melhorar controle de pressão, apneia do sono, obesidade, diabetes, tentar fazer esse tratamento multissistêmico, né, inclusive em relação às outras profissões, nutricionista, educador físico. Passar dessa parte, associar o antiarrítmico adequado, de forma proativa, ir repetindo rota, avaliando, ver melhora de sintomas, não está resolvendo, não esperar 2 anos para indicar uma ablação, porque com 2 anos já chega numa fase que já tem muita fibrose atrial. Então, não deu certo, entre em contato com os colegas que fazem, aqui em Teresina a gente tem vários colegas eletrofisiologistas, né, que estão aptos a fazer, vários serviços, realize o procedimento. Taxa de sucesso em geral, paciente de coração normal, 170%, 75%, é isso que a gente observa no primeiro procedimento, às vezes precisa fazer um retoque no segundo procedimento. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Continua com frequência alta, continua evoluindo com sintoma, já fez ablação, já não tem mais solução. Se lembrar também da ablação do NOAV e do antimarcapasso, para dar qualidade de vida para o paciente. É uma estratégia de exceção, mas que alguns pacientes precisam. Então, aquele que fica com frequência muito elevada, ventricular, pré-ventricular, não tem perspectiva de controle com antiarrítmico e nem com ablação, a gente pode implantar um marca-passo, causar um BAV-T e o paciente vive com a FA dele e a frequência ventricular controlada. Então, acho que é nesse sentido, né? Individualizar os casos e contar com presença e discussão de casos, né? Todos nós estamos à disposição. Eu acho que Teresina está bem servida. Jonathan, só te perguntando rapidinho, a digoxina ainda tem algum papel na FA? Eu acho que tem, doutor Antenor, principalmente aqueles pacientes que têm disfunção ventricular, que têm contraindicação para outras medicações. Tinha um estudo publicado já há algumas décadas que mostra que a melhor associação para controle de ritmo era entre a amiodarona e o beta-bloqueador. É uma associação muito boa, né? A amiodarona e o bloqueador de cálcio dava muito BAVT, né? Uma taxa de BAVT maior. E a amiodarona com o digital, ele dava muito intoxicação digital. Então, teve aquela publicação da digoxina no uso crônico, da população atrial, que veio com uma taxa de complicação muito alta, né, com ponto de intoxicação. Então, a mensagem que eu deixo é a gente deixa como uma terceira opção, né? Agora, tem seu espaço. O paciente que não pode usar um diltiazem, porque tem uma disfunção ventricular muito importante, é asmático, o beta-bloqueador não está legal ali, você associa o digital. Eu tenho pacientes com digital que estão indo bem. A gente monitoriza a função renal mais de perto, né? Tem que ter um cuidado maior. Nessa diretriz até saiu como classe 1, controle de frequência, pacientes com insuficiência cardíaca, lá a digoxina com classe 1 digital mesmo, e o digital, né? Perfeito, e aí até no ESC também saiu um trabalho, acho que até o doutor Everardo colocou no grupo, que realmente ele não saiu a publicação dele ainda, mas comparando acho que Concor com o digital sendo melhor, mesmo os pacientes com ritmo sinusal, que outros trabalhos mostraram que aumentava a mortalidade, né? Aí eu já realmente tenho que avaliar melhor esse trabalho, mas realmente eu até particularmente uso para controle de frequência pacientes com IC e responde muito bem. Bem, beleza. Meus amigos, eu preciso agora encerrar. Eu agradeço muito Marcos e Jonatas. A diretriz foi uma diretriz bem interessante mesmo, ela é grande, muito longa, é difícil a gente resumir um pouco, em torno de 1 hora. Eu vi que eles bateram muito na causa secundária, né? Você procurar apneia, procurar obesidade, hipertensão. Eles chegam a dizer se você não encontrou a causa é porque a investigação ainda não acabou, né? Você tem que encontrar, não adianta ficar dando propafenona para o doente e não encontrar a causa, que era o si que o Marcos estava falando. Foi bom que você terminou com um C, Luiz, com
chave de ouro aí Isso, agora. que era o C que estava faltando, só o Pronto, você detalhe. falou, pronto. E eu queria agradecer muito a vocês todos que participaram, que deixaram suas perguntas. Marco França, você é um cara muito bacana. Pessoalmente, ficamos todos aqui com muita saudade de você aqui no nosso meio, tanto com os nossos pacientes, como pelo seu convívio, pela amizade. E o Jonatas vai tocando aqui a bandeira, né, Jonatas, da intervenção. Mas, Luiz, você viu atrás dele a foto do sítiozinho que ele tem da roça? Tô vendo, a rocinha dele lá em Minas. A rocinha dele, né? Rocinha, né? É para não esquecer do nosso sol, doutor Antenor, para não esquecer do nosso sol, das origens. E para encerrar, galera, eu queria agradecer a Botica, que foi sempre nossa parceira nas aulas presenciais e também vai ser nossa parceira nas aulas virtuais enquanto elas durarem. Se Deus quiser, em breve nos encontraremos pessoalmente. Um abraço a todos, tenham todos uma boa noite. Depois o vídeo irá para o site, para o canal. Aproveitem para se inscrever no canalzinho da SBC, deixem lá suas mensagens, ouçam lá os vídeos, contribuam se quiserem e ajudem a SBC a ficar cada vez maior. Um abraço, gente. Muito boa noite a vocês e até a próxima. Obrigado, prazer em revê-los. Obrigado, pessoal. Saudades, amigos. Um abraço.